Boa noite. Esse é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Quando a gente fala empresário, nós também falamos de instituições, de ONGs, de entidades assistenciais, entidades sociais. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa uma pessoa do qual eu sou suspeito a falar. Gosto, amigo meu de tempo de escola, mas gosto da postura, gosto da linha, da filosofia de trabalho, estilo, sabe, da sua participação na vida da cidade, na vida da região. É um verdadeiro solidário em Barretos. Uma pessoa que merece o respeito da população, das instituições, das empresas e da própria associação comercial. Estamos recebendo aqui o Eduardo Crois Feltres, uma pessoa fantástica, de responsabilidade social, um grande profissional e pessoa que merece, do José Carlos Firmino, um grande respeito e merece também da população. Eduardo, isso que eu falei é verdade, mas boa noite, obrigado por estar participando conosco no programa ACIB da TV. Eu acho que a cidade inteira já sabe quem é o Eduardo, já conhece o Eduardo pelos seus trabalhos. Mas eu queria que você falasse uns 2 minutinhos, porque nós temos muitos assuntos que nós vamos tratar hoje nesse programa. O Eduardo, da Vila Rios até o Eduardo hoje o Eduardo Matilde, dos filhos, sabe, do trabalho, do contexto seu na sociedade, na parte profissional, na parte social, na parte assistencial, que eu sei que você é um ícone dentro dessas referências que eu acabei de citar. Boa noite, seja bem-vindo, é um prazer ter com você aqui. Boa noite, Firmino, obrigado pelos elogios não merecidos, né? Mas a nossa preocupação, eu sou um cidadão barretense, nascido, criado aqui, adoro essa cidade, já trabalhei em diversas localidades, mas nunca me mudei de Barretos, e a nossa preocupação foi sempre em ter uma Barretos um pouco melhor, uma Barretos um pouco mais humana, uma Barretos mais preocupadas com os nossos problemas sociais, e a razão então de nós decidirmos dedicar parte do nosso tempo para as instituições que necessitam, seja o Lar da Criança, Grupo Vida, Bezerra de Menezes, USE, TV e todas as demais instituições que nos procuram. Nós estamos sempre prontos a ajudar, a colaborar, a de alguma forma estar participando efetivamente da melhoria, do fortalecimento dessas instituições. Vivemos aí momentos um pouco complicados financeiramente, com mudança da prefeitura, mas as instituições estão bravamente aí cumprindo o seu papel. É um prazer estar aqui, porque sabemos que a associação comercial, assim como os comerciantes, os profissionais liberais, os industriais, sempre que nós precisamos, estão sempre de portas abertas para auxiliar nesse nosso trabalho de manutenção de tanto trabalho beneficente. Você citou na sua resposta aí todas as suas participações, seu envolvimento com as instituições. Algumas. Algumas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Eduardo. Você hoje é funcionário público do Estado, mas nós estamos falando de instituições. Porque, na verdade, eu queria até passar para o telespectador, o assunto que nós vimos tratar aqui hoje seria o Lar da Criança. Sensacional, coisa de primeiro mundo. Nós vamos fazer questão de mostrar isso. Quando nós fizemos uma visita lá, e depois, conversando com o Eduardo, com os gestores, com todos, e percebemos que é lugar de primeiro mundo. Acontece que nós procuramos também, Eduardo, para fazer uma parceria da Associação Comercial, do Comércio, que vai ser o assunto que nós vamos debater. Mas eu tenho que aproveitar o Eduardo. Não é sempre que você pega o Eduardo pela agenda, ele tem uma agenda muito complexa, viaja muito, é uma pessoa competente, uma pessoa muito requisitada. Então vou sugar ele o máximo possível para passar para os telespectadores, para os nossos empresários, quem é o Eduardo, que para mim é um ícone na cidade, porque a hora que você fala em qualquer instituição, o Eduardo, pronto, está resolvido, esse serve, esse é bom, esse tem que vir, por isso que ele está com todas, está o pé em todas as instituições, a mão, o ouvido, a caneta em todos os lugares. Agora, mas voltando nisso, já que nós estamos falando de instituição, você é muito envolvido com isso, os poderes responsáveis por isso. Estou te falando, eu vou te fazer a pergunta, porque nós estamos numa fase, eu já trabalhei com muitas instituições também, e hoje eu trabalho na Santa Casa. Nós estamos com uma dificuldade financeira, assim,
está no fim, como se fosse um funil, está na última, para a gente, sabe, não sabe mais o que a gente vai fazer com a Santa Casa. Você vive com esse monte de instituições, de entidades, e acompanha isso. A pergunta que eu vou fazer para você, nós sabemos, de acordo com a Constituição, de acordo com as normas, de acordo com o portaria, com tudo, o Estado é o responsável. Agora vamos lá. O Estado, município, o Estado, Estado, o Estado, União. Primeiro, falha, está falhando, está faltando, esses 3 estados que devem cumprir com a sua função social, atender a sua população, atender tudo, não repassam verba. Não adianta você discutir que não dá, que o SUS paga pouco, que a sua instituição é de melhor qualidade. Faz um parâmetro para mim do município, Estado, União, com relação a essa deficiência, essa falta de cumprimento do seu dever, o sofrimento, e depois usar o engajamento da população para suprir isso e ainda sofrer as consequências de falta nas instituições. O papel de uma instituição numa sociedade seria atuar em alguma área carente, alguma área que socialmente está vulnerável. Mas o papel da entidade, ele é limitado, ela tem uma limitação. O recurso que ela busca é pequeno, dá para fazer pouca coisa. Então, como deve agir a parceria, poder público e instituição? A instituição começa a trabalhar, a hora que estiver dando resultado, ela chega ao poder público e fala, olha, nós detectamos uma necessidade social nesse local, estamos trabalhando com eficiência, está dando certo, vocês querem investir para que nós ampliemos o nosso trabalho? E aí sim entra o aporte do poder público com recursos para que aquele trabalho que já vem dando certo possa ser ampliado. Infelizmente, nós vemos aí a criação de instituições beneficentes não com os objetivos reais que devem ter. Já chegou pessoas para mim e falaram, Eduardo, eu quero montar uma instituição beneficente, como é que eu faço? Não é assim que você faz. Uma instituição você não cria porque você quer, porque você gosta. Uma instituição você cria de uma necessidade que a própria comunidade te faz, te apresenta. Naquela necessidade, você sim vai começar a trabalhar e depois você vai trabalhar inicialmente informalmente e depois fortalecer. Nós temos na Constituição que a obrigação, do artigo 205, se eu não me engano, a educação é dever da família e do Estado. E que a instituição, como nós, como o Lar da Criança, as outras instituições de educação, elas têm um papel de complementar, de apoiar. Tá? Mas o que nós vemos é que isso não acontece. Para você ter uma ideia, nós até 7 anos atrás, 8 anos, nós tínhamos 100 crianças no lar. Quando nós vimos estampado uma manchete nos jornais de Barretos, Barretos tem uma demanda reprimida de 700 vagas em creche, apesar de não ser creche, escola, nós tratamos de criar mais 5 salas de aula e ampliamos hoje de 100, nós estamos com 260 crianças. Porém, o apoio que o município nos dá é muito pequeno e não cobre praticamente metade do nosso custo se cobrir isso aí. Então fica cada vez mais difícil você buscar na sociedade recursos para suprir essa carência. Nós vemos ainda algumas necessidades. O Lar da Criança foi pioneiro, nós não fechamos, por exemplo, em férias. Porque nós sabemos que as mães que trabalham, os pais que trabalham, não saem de férias 2 vezes por ano, janeiro e julho. Então lá o Lar da Criança funciona em dezembro, funciona em janeiro, funciona em fevereiro, funciona em julho, para dar um atendimento. Temos uma outra carência hoje, que seria de estabelecer um horário alternativo para que a escola fechasse às 19 horas. Porque a mãe que sai às 6 horas do comércio, como é que ela vai buscar a criança às 5? É uma necessidade que nós temos. Mas você fugiu da minha pergunta, Eduardo. Eu falei sobre os governantes, o município e o Estado da União. Você acabou de dizer, as instituições, as entidades nascem, são criadas por uma necessidade de apoio ou de busca. Você detecta um grupo ou um bairro ou... Você detecta, olha, precisa aqui de um apoio de uma instituição de criança, ou de velho, ou de idoso, não importa.
Nós vamos organizar isso. Porque a minha preocupação que eu queria é que o telespectador, porque você é mestre nisso, Eduardo. Sim. E você falando é diferente do Zé Carlos Firmino falar. Vou te dar um exemplo real hoje. A verba destinada para as instituições sociais, para a assistência social de Barretos, se eu não me engano, era de R$170 mil mês. Houve um corte para 100 mil. Bom, então o que você está dizendo para mim? Então, se deixou. Bom, um corte de 100 mil. O que nós esperávamos? Que se fosse pegar aquelas instituições que não tiver, aqueles trabalhos que não fossem de interesse do município, aqueles que não tivessem um foco na real carência e que fossem cortados. Não, simplesmente o município, juntamente com o Conselho Municipal, além de cortar de 170 para 100 mil, ainda aumentou de 16 para 24 projetos. Aí você dá uma miséria para cada um e ninguém toca nada direito. Não existe o foco. Então, qual projeto é bom para Barretos? É esse? Então vamos investir nesse. É aquele? Não é nenhum? Então cria-se pela prefeitura o trabalho próprio. Então nós vemos que não existe a parceria que existe entre poder público e instituição, ela está sendo de interesse apenas de um lado. É porque, quando eu estou falando, são dos 3 poderes. Volto a dizer, nós somos da Santa Casa. Nós discutimos com o governo do Estado. Porque, na verdade, a saúde é de responsabilidade do município, é do Estado e é da União. Sim. Então, nós temos um contrato, existe um documento com o governo federal que cumpre religiosamente. Vamos deixar isso bem claro aqui. Repassa a verba pactuada. Só que o governo não entende que hoje o valor repassado por cada procedimento, Eduardo, por exemplo, na Santa Casa, tá, nos últimos 5 anos, para você fazer um curativo no dedo custava R$5 há 5 anos. Hoje ele não custa só 5. Então a tabela continua. Então essa defasagem dá um déficit. E a gente tem conclamado a população. Estou te falando para você porque você também está sofrendo isso. Porque a hora que você faz a festa da pizza, a hora que nós fazemos a rifa do carro, faz o jantar, nós buscamos dinheiro da comunidade, da população. Que seria de obrigação do município. É de obrigação do município, do Estado e da União. E o que acontece? Mas essas verbas a gente, sempre buscou, Eduardo, para a inovação que você acabou de falar no começo. Eu só queria... porque, olha só, buscamos uma verba em parceria com os dependentes, no caso da Santa Casa, restauramos o pronto-socorro. Para investimento. Isso, para crescer, para melhorar, para deixar o Estado só manutenção. Agora eu vou te falar para você. Hoje, é isso que eu quero que você fala, porque em sendo verdade ou realidade isso que eu vou te passar, a sua voz é maior que a minha, muito mais forte que a minha, para tomar ciência. Porque a gente está buscando com a população, tudo que a população contribui com a Santa Casa, com a instituição, hoje, sabe o que está acontecendo? Então, para pagar comida, água, luz e telefone, sabe assim? Exatamente. Então, eu quero saber o seguinte, porque de repente, lá, por exemplo, na Santa Casa eu estou vendo, contribuindo com a rifa de uma moto, buscamos para comprar remédio, comida, água, luz e telefone. Não é isso. Não, eu quero saber se nas suas instituições também está assim, você está comprando a manutenção e não os investimentos, a criação de novos espaços. E você tem que ter a seguinte certeza, que o custo do serviço prestado pela iniciativa privada, pelo terceiro setor, é muito mais barato, muito mais baixo do que aquele que a prefeitura arcaria, o Estado, a União, se ela fosse assumir o serviço. Então, hoje, por exemplo, nós recebemos pouco mais de R$100 por uma criança, sendo que no berçário essa criança nos custa de R$300 a R$400. Tá? Então, se nós fôssemos dar estas crianças para o município administrar, colocar numa creche, eles gastariam por mês quase 4 vezes ou mais aquilo que nos pagam. E não pagam. Então, você falou muito certo. O que nós arrecadamos deveria ser para investimento, para melhoria. A partir do momento que nós estamos pagando o básico, a comida, o pessoal, o medicamento, o material escolar, nós estamos indo muito além da nossa capacidade de ação. Isso, eu queria ouvir isso de você, e tanto é verdade, porque, por exemplo, hoje você fala aí na prisão, nas cadeias, nas penitenciárias, está se falando em privatizar porque custa X, e a iniciativa privada, os gestores das instituições, sabe fazer melhor que o Estado,
porque eles fazem mais barato, agora o Estado não está dando... E com lucro, faz mais barato e com lucro. E não está dando aí a contrapartida. Mas nós vamos para o intervalo, nós vamos voltar agora a falar do lar, porque eu preciso que a população tome ciência do que é o lar e quais os projetos que nós temos para lá. Esse é o programa CIB na TV, nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já. A CIB, em parceria com a empresa RJBR Assessoria e Negócios, apresenta cobrança e recuperação de créditos. Soluções de recebimento junto aos seus devedores. Entre em contato conosco através da CIB ou diretamente com o consultor VD Araújo pelo telefone 3325-6565. Sou Washington Marques, diretor da Santa Casa. Você sabia que todo mês nascem 140 crianças em nossa Santa Casa? Que o nosso Centro Maternal Infantil está bem preparado para receber você, mãe? Somos referência no estado com a menor taxa de mortalidade infantil. Queremos ouvir você. Ligue 3321-2592. Meu nome é Ariane, sou enfermeira coordenadora da pediatria da Santa Casa de Barretos. Sua opinião é muito importante para nós. Qualquer informação, ligar 3321-2592. Eu quero ouvir vocês. Na CIB existem inúmeros serviços, um serve para a sua empresa. Consultas ao SPC, negativação de devedores, consultas online 24 horas direto da empresa ou pelo 0800, serviço de cobranças, jornais, revistas, auditórios, sala de reunião e o programa CIB na TV. Além de consultorias tributárias e jurídicas e parcerias com instituições financeiras para empréstimos, capital de giro e compra de equipamentos. Informe-se na CIB 3321-3200. Voltamos então com o programa CIB na TV, hoje recebendo Eduardo Kreuzfeld. E nesse bloco nós vamos tratar Lar da Criança, uma referência em Barretos, um gestor referência, uma administração, um grupo de pessoas comprometidos, com voluntários, com funcionários, mas tudo, isso quem vai dizer é do Eduardo, que é um prazer, lógico, reafirmar que nós estamos recebendo aqui uma pessoa que para nós é um ícone, uma referência em Barretos, em todo o segmento onde ele passa, e o nome dele hoje já faz parte da história. A hora que você cita Eduardo Kreuzfeld, tem toda a credibilidade de todos os segmentos que a gente tem passado por ele. Eduardo, mas vamos lá. Vamos usar esse bloco. Se a gente for conversar, nós vamos ficar 30 dias conversando. 30 dias, exatamente. E vamos lá. Mas eu quero usar esse bloco para falar sobre o lar da criança. Eu lembro do lar da criança na 34 com a 19 e 17, muito tempo. Quanto tempo você lá? Como que você chegou lá? Como que você pegou? Que jeito que está? Como que está hoje o lar da criança? E projetos que você tem aí para o futuro, para o lar da criança? É bom saber que não sou eu. A cidade sabe a referência que é o lar da criança hoje. A cidade sabe, porque Olha, nós filmamos lá, enquanto o Eduardo estiver falando, vocês vão estar vendo o que é o lar da criança. A parte física, a parte estética, física, a fachada, como que é o tratamento lá. E a gente já sabe das filas, da concorrência, da necessidade de ampliação, da cobrança que a sociedade faz, das mães e dos pais, para que tenha uma vaga lá no espaço. Isso nós já sabemos. Eduardo, mas como você pegou, como está hoje, quais são os projetos, como que você vai administrar essa cobrança sua de espaço para mais gente lá dentro do lar da criança? Bom, nós estamos já há mais de 20 anos lá no lar da criança, né? Fomos convidados pela Maria José. Aliás, quem foi para o lar primeiro foi a Matildes, não fui eu. Eu fui na rabeira, né? Então... É bom deixar claro que quem tem uma Matilde na vida, sim, sabe, também está sempre... Parece aqueles barcos que tem aquelas pás do lado, sim, nunca vai afundar, o pessoal viu? sabe que o homem é o cabeça do casal, mas a mulher é o pescoço, né? Então a cabeça só vira onde o pescoço quer, né? E quando está com torcicolo, Deus me livre, né? Então, nós há aproximadamente 20 anos começamos devagarzinho vendendo pizza e fomos nos aproximando, aumentando a nossa participação, até que nós chegamos por um acidente que houve, não existem acidentes, mas foi, né? Até a presidência do Lar da Criança. O Lar da Criança ele começou há 66 anos, ele era um orfanato, depois ele
virou uma creche, que se proibiu o orfanato, e quando nós começamos, nós mudamos a filosofia, porque a creche, na realidade, é um depósito de criança, é um local que a criança fica ali com cuidadoras para que a mãe possa trabalhar. E o lar mudou essa filosofia, então ele resolveu implantar uma escola. Então, dentro do lar, nós criamos salas de aulas que não existiam. Todas as crianças são separadas por faixa etária. Nós temos berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2, recreação e o pré. Então, nós damos uma sequência na educação da criança, desde as 6 meses, às vezes pegamos até com 4, algumas exceções, até 3 meses já pegamos, e a criança fica ali durante 5, 6 anos aos nossos cuidados. E criamos depois, vimos a necessidade de uma continuidade desse trabalho, porque a criança saía do lar da criança e ia para o primeiro ano de escola, ficava na rua. Criamos o projeto Olhando Além da Infância, onde meninas ficam em turno contrário da escola, fazendo atividades, reforço escolar, aula de inglês, trabalhos artesanais, manuais. Tem crianças já ganhando dinheiro, inclusive, com pequenos trabalhos que elas fazem. Elas ficam ali, temos 40 crianças nessa situação. Damos toda a dedicação. Implantamos também, temos um trabalho com Conviver em Família, que é tentar integrar o pai na instituição. E aí nós criamos o nosso carro-chefe na parte assistencial, seria o projeto Menina Mãe. O projeto Menina Mãe ele foi criado visando atender as gestantes, porque perguntaram para Montessori, uma educadora muito famosa, quando deve começar a educação de uma criança. E ela disse que deve se educar 20 anos antes dela nascer. Então, porque nós temos hoje, com as exceções, é claro, uma geração deseducada. Como é que você exige a educação de uma criança de 5 anos, de 4 anos, se a mãe não foi educada convenientemente pelos pais? Então, nós buscamos, através desse curso, dar todo o acolhimento para gestantes. Ali você evita abortos, diminui o número de abortos, você faz a aceitação, que é com que a mãe tenha uma aceitação, que ela tenha uma maternidade responsável, que ela passe a desenvolver sentimentos nobres entre mãe e criança desde o ventre materno. E nesse intervalo ela também confecciona seu enxoval, ela participa de aulas. Nós temos um curso com 16 aulas estruturadas. A qualquer momento que ela entrar, ela vai ter essa participação, ela vai fazer o curso completo, né? Aí, na sequência, nós vimos a necessidade. E o pai? Onde é que o pai está nessa história? Todo mundo lembra da gestante, mas e do pai? E nós fizemos então o projeto Preparando o Papai, acolhendo aqueles pais, aqueles jovens, muitos inexperientes, que têm medo de pegar uma criança. Então ele vai aprender a trocar, a dar banho, a pegar a criança, não somente para que ele possa ajudar a mãe, mas o nosso objetivo principal é que com esse contato físico com o filho, ele desenvolva sentimentos nobres, ele apare quaisquer arestas que possam existir entre aqueles dois espíritos, que podem ser às vezes até adversários, mas que eles possam ali desenvolver sentimentos nobres. E aí ele passa a tratar a sua família de uma maneira diferente. O nosso foco é a família. Em seguida, nós vimos a necessidade também que muitas gestantes não poderiam participar do curso, que é durante o dia, porque trabalhavam. Nós criamos o curso Mãe Operária, que atende todas as segundas-feiras, das 18h30 até 21h30, 22 horas mais ou menos. Então, as mães que trabalham podem participar, podem aprender, podem se interagir com as outras mães, recebem todas as aulas, o que é as aulas de amamentação, vai aprender a amamentar, vai aprender a cuidar do umbigo, dar banho, vai aprender sobre DSTs, tudo. Tá? Então, é um projeto assim, muito bonito, é o carro-chefe nosso. E, quando nós começamos o curso, nós começamos a dar um enxoval. Só que o enxoval você tinha que comprar ou verde ou amarelo, que você não sabia o sexo. E, às vezes, o que ela não precisava, não queria. Nós mudamos a nossa filosofia e passamos a dar um vale para ela comprar no comércio. Só que o vale para comprar no comércio fica muito caro. Então, ela não comprava quase nada. E foi aí que nós resolvemos montar uma loja. E nós temos lá no Lar da Criança o Cantinho do Bebê, que é uma loja completa com tudo que a gestante e o bebê precisa. Desde o enxoval para ele na maternidade, o absorvente, os materiais de higiene do bebê estão lá. Então, só que lá não entra dinheiro. Nós não damos e não vendemos. A gestante conquista. A cada aula que ela participa, ela ganha um tanto de bônus lar. A moeda do Lar da Criança chama-se bônus lar.
Não entra dinheiro, ela não gasta nada, nós também não damos. Ela conquista. É isso que falta na assistência social, não é você dar simplesmente. Esses programas que dão dinheiro, que dão cesta básica, se não tiver um trabalho para a transformação do ser humano, eles são inúteis, porque a fome vai existir amanhã, a necessidade básica física vai existir amanhã, mas se você der dignidade, der condições para que a pessoa se modifique, se transforme, isso é que importa para a nossa sociedade. Então nós temos que trabalhar justamente na transformação. Então a gestante vai conquistar. Chega no final, ela vai pegar os bônus lar que ela conquistou dela, do namorado, porque a maioria é solteira, vai na loja e leva o enxoval completo. Nós vamos pessoalmente em São Paulo, fazemos compra. Os preços que nós pagamos em São Paulo são muito pequenos. Nós vamos direto de atacadista, distribuidores, então a gestante ela consegue levar o enxoval completo para casa. Então é muito... Nós vamos continuar isso. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos já já. Nós vamos falar mais do lar e dos novos projetos. Nós voltamos já já. O evento Empresário do Ano acontecerá no dia 20 de julho. A pesquisa, que vai apontar a preferência e popularidade pelo consumidor, além do Empresário do Ano, será realizada em todos os bairros da cidade. O resultado da pesquisa é mais um instrumento para a utilização da classe empresarial. Através dele, você vai conhecer a posição da sua empresa perante o consumidor e poder avaliar preços, prazos, localização. Fale com a CIB 3321-3200. Olá, meu nome é Verônica, sou da Gerência de Enfermagem, responsável por toda a equipe de enfermagem da Santa Casa, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiro. Me coloco à disposição para melhor atendê-lo, pois buscamos o melhor para o paciente, dando um tratamento com respeito e humanizado. Qualquer dúvida, entre em contato no telefone 3321-2592. Fale comigo! Na CIB existem inúmeros serviços, um serve para a sua empresa. Consultas ao SPC, negativação de devedores, consultas online 24 horas direto da empresa ou pelo 0800, serviço de cobranças, jornais, revistas, auditórios, sala de reunião e o programa CIB na TV. Além de consultorias tributárias e jurídicas e parcerias com instituições financeiras para empréstimos, capital de giro e compra de equipamentos. Informe-se na CIB 3321-3200. Voltamos então com o programa CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo o Eduardo Kreuzfeldt. Nós estamos falando sobre o lar da criança. Eduardo, no último bloco nós estamos tratando sobre as mães gestantes. Fiquei meio assim, mães meninas, né? Mães meninas. E vocês vão estar vendo, porque tudo sobre o lar está sendo mostrado. Fizemos um trabalho para que você tome noção do visual de como que é o lar. Mas eu queria que você me passasse, para me passar para a população, quantas gestantes você atende por dia ou por mês, eu não sei, ou por ano, para a gente ter um número disso. Fantástica a ideia do enxoval, sabe? Achei fantástico, eu não sabia do trabalho com os pais. Isso assim, é fantástico, é bom que a população saiba disso e tenha consciência. E eu gostei muito da hora que você disse do reflexo. Porque a hora que o pai vai lá e vê alguém ajudando a cuidar da mulher dele e do filho, ele reflete na sociedade, na família dele. Tá, muito bem, parabéns, eu não sabia. E os números? Berçário, idade até 3, até 5, até 6. Passa esse número para a gente, sabe? Para a gente passar para a população a dimensão e a gente conseguir dimensionar para a população o que é realmente o lar, que, como eu disse no começo do programa, é algo de primeiro mundo que vocês vão ver na fala do Eduardo e também nas imagens. No berçário 1, que é criança desde 4 meses até 1 ano e pouquinho, nossa capacidade é para 40, atendemos no ano passado 40, esse ano nós diminuímos um pouco devido ao atraso das verbas, que nos impede de contratar o número de profissionais necessários para cuidar, porque você tem que ter um profissional para cada 5 crianças, 6 crianças, né? Então temos 40 no berçário 1, o berçário 2 é a sequência, mais 1 ano, de 1 ano e pouco até 2 anos e pouquinho, nós temos 35 crianças, né? Aí nós vamos para o maternal 1, mais 1 ano,
nós temos 40 crianças no maternal 1, vai para o maternal 2, 40 crianças no maternal 2, vamos para a recreação, 40 crianças na recreação e a pré-escola com 25. Tá? Essa é a parte da educação infantil. Aí nós temos o projeto Olhando Além da Infância, que são meninas de 6 a 9 anos. Nós trabalhamos com 40 meninas, 20 na parte da manhã, 20 na parte da tarde, uma educadora específica para elas. E aí nós vamos para o projeto das gestantes. As gestantes nós temos às quintas-feiras à tarde, em torno de 50, 60, às vezes até 70 gestantes por semana. 70? No curso noturno que começou, da mãe operária, que começou ele bem devagar, hoje nós já temos dia de ter mais de 50 gestantes à noite. Então nós atendemos por semana mais de 100 gestantes. Que espetáculo! O projeto Preparando o Papai, para nossa surpresa, que nós achamos que não ia ter muita adesão, nós já tivemos mais de 60 pais, 50, 60 pais, numa única palestra, numa única apresentação. Então você vê uma preocupação da participação deles também. O Cantinho do Bebê, para você ter uma ideia, forneceu o ano passado em enxoval R$40 mil no ano. Então são R$40 mil por ano que nós temos. Então esses são os números. Então nós atendemos por ano em torno de 350 gestantes no total. Porque existe o curso é cíclico, né? Ela fica 4 a 5 meses, às vezes até um pouco mais, pode ficar até 8 meses se ela quiser. Mas o curso é cíclico, então esses números vão refletir no final do ano em torno de 300, um pouco mais de gestantes. Custo para essas mães, Eduardo? Zero. Não, além de não ter custo, elas ganham leite todas as semanas, as mais carentes ganham cesta básica, algumas ganham passe de ônibus para poder voltar para casa. E, além disso, elas levam, no final do curso, o enxoval de acordo com a sua participação efetiva. Quem mais participar, mais vai ganhar. Durante o projeto Preparando o Papai, além de também ganhar o bônus lar, nós sorteamos brindes, conjuntos, roupa com time de futebol para o pai. Tá? Então, todo incentivo nós damos para... E também agora estamos instalando lá um gabinete odontológico para tratar que vai ser um ambulatório de referência dentro da cidade para atender em Barretos. Eu vou te fazer uma pergunta, vai estourar tudo, mas vamos lá. Com essa estrutura, porque a gente fala, quando a gente vem para a TV, quando a gente coloca o rosto da gente, sabe, o nome da gente, o nome de uma instituição que é assim, para falar e diz, olha, é uma instituição de primeiro mundo, é para que vocês saibam o que é realidade, que é verdade, pelo que está dizendo, Eduardo está passando, e vocês estão vendo. Para uma estrutura dessa, Eduardo, quantos os profissionais? E eu queria que você fizesse duas colocações. Olha, que tipo de profissional que você usa? Aqueles que são remunerados. Tem tantos, o professor, a monitora. Mas eu sei que tem lá os voluntários lá também. Eu queria que você falasse, olha, eu tenho fone, eu tenho isso. Para o trabalho normal, nós não usamos voluntários, nós usamos profissionais remunerados. Que o voluntário, se ele não der uma dor de barriga, não. Nós temos 30 funcionários remunerados, aproximadamente. Nós temos 24 funcionários registrados e 6 estagiárias. Nós temos uma coordenadora geral, nós temos 2 na secretaria, nós temos em torno de 12 ou 14 educadores, mais ou menos. Nós temos uma fonoaudióloga, 2 psicólogas, uma assistente social, né? Além 3 na cozinha, 3 na limpeza, talvez eu tenha esquecido mais algum. Agora, voluntários, nós temos bastante. No dia da pizza, por exemplo, que nós fazemos em torno de 2.000 pizzas, você vai lá, tem 80 pessoas trabalhando, 60, 70, 80, chega até 100 pessoas às vezes. Mas são voluntários que vão eventualmente. Tem aqueles que vão também durante o dia, mas eles complementam o trabalho, ajudam o trabalho das funcionárias remuneradas. Você falou de odontologia dentista. O dia que eu estava lá no dia da minha visita, lá que eu fui visitar, chegou uma dentista. Sim. Ela é voluntária? Ela é da prefeitura, aquela dentista. Tá? Então, é isso que eu vi vários profissionais. Porque a gente, assistente social, fono, psicólogo, então é uma instituição de base, de estrutura. E tem profissionais nessa área de saúde que são voluntários? Sim, sim. Por exemplo, o curso da Menina Mãe, Projeto Menina Mãe, o curso de gestante, praticamente todos os palestrantes são voluntários. Vai uma equipe da Santa Casa fazer ensinar a amamentar, você pega um outro psicólogo para ir lá fazer uma palestra, um médico para ir fazer uma outra palestra de DST, uma palestra sobre os cuidados do bebê. Nós temos, por exemplo, uma fisioterapeuta
a Marislaine, uma gracinha de pessoa que vai lá, ela faz todo um trabalho com a região pélvica da gestante, ela é uroginecológica, né? O trabalho da fisioterapia uroginecológica, ela fortalece a gestante para o parto, que é onde ela é mais afetada. Nós temos uma outra voluntária que vai lá dar aula de yoga para as gestantes. Então tem todo um quadro por trás disso, tá? Estou citando algumas aqui, me desculpem as que eu esqueci. Tá, mas vamos, você vai acabar com o nosso programa, vai arrebentar, estourar. Mas vamos lá. Projetos. O próximo passo do Lar da Criança. E eu sei que nós fizemos um programa, você falar sobre o projeto da Escola da Mãe Comerciária. É um projeto que a CIB tem desde o ano passado e você vai ser o salvador, porque a gente está nessa conversação. Como que está esse projeto? Fala para mim. Então, nós temos, antes do projeto da Escola da Mãe Comerciária, nós temos outras duas metas a atingir, que se tiver o apoio da CIB nós vamos fazer, que é estender o horário até as 19 horas e talvez o funcionamento aos sábados, porque hoje nós não temos nenhuma instituição que trabalhe aos sábados. Essa é alguma coisa mais fácil que nós temos estrutura. Para ampliação hoje, na nossa estrutura física atual, não há condições. Mas nós temos ali do lado espaço físico, já contatamos com o prefeito, contatamos com o André, com você, que se houver um interesse que possa ser ali construída a estrutura física e aquilo pode ser agregado à estrutura do Lar da Criança, essa estrutura pode ser agregada e aí nós poderemos ampliar o atendimento. Dependendo do que for construído, nós poderemos aí colocar, por exemplo, 100 vagas lá com tranquilidade, porque numa escola você tem que obedecer à seriação, às idades. Não adianta você falar assim, vou aumentar 20 crianças. Não, você tem que aumentar 20 no berçário, 20 no maternal 1, 20 no maternal 2, porque tem uma sequência. Quem sai do berçário 1 vai para o 2, vai para o maternal, então você tem que ter todas as séries. Não adianta você ampliar em apenas uma sala. Quando você fala em ampliação, você tem que ampliar geral. E com uma construção de uma nova estrutura, anexo ao Lar da Criança, porque ali no fundo tem alguns terrenos disponíveis, que a prefeitura, se quiser, pode ter a atitude talvez de desapropriar, de comprar, não sei. Aí daria para a gente incorporar na nossa atual. Nós temos um parque infantil muito bom, muito grande, vocês viram lá. Temos uma mini fazendinha, temos lá diversos animais. Nós temos uma horta feita em caletão, que as crianças estão lá plantando com o nominho dela, acompanhando o crescimento das plantas. Então nós temos toda uma preocupação também na parte da ecologia, do meio ambiente com as crianças. Eu posso dizer primeiro eu queria explicar, a gente é a creche da Mãe Comerciária. Não é mais, nós não vamos usar esse nome, Eduardo nos acertou, nos corrigiu, então é a escola para atendimento à Mãe Comerciária. Agora, não é a Mãe Comerciária, é a mãe da industriária, é a mãe da prestação de serviço. E hoje nós temos inscrito aqui na Associação Comercial hoje 50 crianças. Logicamente tem uma fila de espera. O que eu vou perguntar para você é que nós vamos começar a trabalhar, Eduardo, para o segundo semestre, para a gente adequar. Eu queria que você me falasse. A extensão do horário para as 19, a gente podemos contar com isso para o segundo semestre, se dá para a gente fazer, e aos sábados dá para fazer. Dá para fazer. Porque a negociação que a gente quer fazer, está acompanhando junto com o prefeito, junto com você, ou o lado, ou o fundo, para a gente poder... A outra parte é mais complicada porque demanda um investimento em construção, né? Mas essas duas já dá para a gente talvez... Então, é isso que eu queria passar, que então a gente pode trabalhar as pessoas inscritas, aqueles que vêm para inscrever, para que tenham a escola da mãe comerciária, da industriária ou da mãe do prestador de serviço, que a partir do segundo semestre nós podemos estar lá à disposição nos sábados e também até as 19 horas de segunda a sexta. Se chegarmos a um acordo comum entre a CIB, Prefeitura, ou a CIB e LAR, podemos tranquilamente. Bom, vou deixar até no programa. Nós vamos começar a discutir isso agora nesse mês de maio e junho, para ficar isso definido. Talvez até durante as férias a gente já, nos próximos 60 dias, a gente tenha isso definido e já projetando para 2014 já trabalhar o segundo semestre. Se a gente conseguir o terreno lá, não sei de que forma, se aluguel, se acomodado, se é como, depende muito dos proprietários. Você vê aquela estrutura do Lar da Criança, nós construímos em tempo recorde, uma construção de mais de 700 metros quadrados, em praticamente um ano estava pronto. Tá? Eduardo, conversamos bastante, eu sei que não conversamos tudo, tem muito assunto para a gente falar, tem muitas instituições que a gente precisa pegar as gestões dela, da qual você participa, para somar e ajudar. Volto a dizer, é de responsabilidade dos governos
cuidar da sociedade, mas principalmente Barretos. Barretos é uma terra solidária, uma população solidária, uma população que gosta, mas gosta de ajudar, gosta de somar, porque acredita nas gestões, nos grupos que estão em cada instituição, em cada entidade, em cada ONG. Eu, como faço parte de uma, estou aqui falando com o Eduardo, que faz parte de várias, a gente pauta por isso, por credibilidade, por responsabilidade, por honestidade, para ajudar as pessoas. Mas o governo precisa dar a mãozinha dele, pelo menos na manutenção, deixar no plantão básico e deixar para a comunidade, para a sociedade contribuir só para as ampliações, as melhorias, as benfeitorias. Eduardo, você tem 2 minutinhos aí para encerrar o programa. Eu queria de antemão agradecer a presença, agradecer a abertura na sua agenda, o espaço. Tua vinda aqui foi de extrema importância para a CIB, de extrema importância para as empresas, principalmente para as mães comerciárias, mães industriárias, para que, sabe, para ter uma referência e saber que a gente está trabalhando e que vai usar um espaço onde a gente sabe que é de primeiro mundo, tanto na alimentação, na condução, na gestão. Muito obrigado pela presença, obrigado por ter cedido aí sua imagem, sua fala, sua experiência. E você tem 2 minutinhos para fazer suas ponderações, sua fala e seus agradecimentos. Aquilo que você bem entender que deva ser dito nesse espaço. Muito obrigado, Zé Carlos. Nós sempre contamos com o apoio dos comerciantes, dos industriais, dos prestadores de serviços de Barretos para a manutenção. Quero dizer que o Lar da Criança, ele chegou na estrutura que ele está hoje graças a uma equipe muito atuante. Então, não é o Eduardo, nós temos lá, não vou citar outros nomes para não cometer injustiça, mas temos muitas pessoas que estão por trás, nos apoiando, porque acreditam, porque veem resultado. Então, essa é a maneira de você agregar pessoas. O Lar cresceu muito também em virtude de ter aberto o seu espaço. Sábado que vem nós vamos fazer uma pizza para 13 instituições beneficentes de Barretos. Nós estamos cedendo o nosso espaço, toda a tecnologia, para aquelas instituições menores, que não têm condições de fazer grandes promoções, poder arrecadar mais um pouquinho para as suas atividades. Então, o Lar é isso, o Lar é da comunidade. Lá, quando nós fazemos reunião de diretoria, nós não sabemos nem quem é o diretor. Por quê? Porque todos atuam de maneira uniforme, todos têm os deveres do cargo, mais a participação efetiva. O Lar está aberto para qualquer cidadão que queira participar da nossa reunião de diretoria, que queira conhecer o nosso espaço, que queira nos ajudar nesse projeto de melhoria de Barretos, trabalhar principalmente com a criança, que é até os 7 anos que ela está flexível para receber a educação necessária para mudar o seu caráter, para que amanhã ela se torne uma pessoa de bem. É isso que nós precisamos para Barretos. Muito obrigado. Esse foi o programa CIB na TV. A voz e a imagem do empresário barretense. E nós voltamos na próxima terça-feira. Uma boa noite a todos.